E aí, galera, beleza, beleza, beleza? Graças a Deus, mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do momento que o senhor ou a senhora estará assistindo essa aula. Na aula de hoje, nós estaremos vendo a ditadura civil-militar brasileira. Mas antes de iniciarmos essa maravilhosa aula, eu peço aos senhores e às senhoras, por favor, dá aquele like maneirinho aqui, ó, aquele like aqui. Nos siga também no canal do YouTube. Beleza? E também no Instagram, venha fazer parte da família Apro, venha pro Aproveste, galera, beleza? Vamos começar na aula de hoje, então. Vamos começar aqui, ó, a ditadura civil-militar brasileira, que vai de 1964 até 1985, beleza? Gigi, quais são os antecedentes da ditadura civil-militar brasileira? Cara, tudo se inicia aqui. Renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros, que tinha prometido ser submissa aos Estados Unidos e a elite econômica brasileira, acaba renunciando por forças obscuras, como ele mesmo disse. Quando ele renuncia, o vice-presidente, o senhor João Goulart, estava na China comunista. Mas eu quero que os senhores e as senhoras prestem bastante atenção. Quem enviou João Goulart numa missão diplomática para a China comunista, perfeito, foi o próprio presidente, o senhor Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renuncia e João Goulart é obrigado a assumir a presidência do Brasil, nós teremos uma crise institucional, que nós teremos aqui a campanha da legalidade, onde parte da ala militar é contra a posse de Goulart, de Jango. Aqui nós teremos o saudoso Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, genro de João Goulart, de Jango, tomando a frente de uma campanha militar interna para barrar as aspirações dos militares que não queriam a posse de Goulart. Goulart assume, fica com um governo parlamentarista de 1961 até 63, quando nós temos o plebiscito de 1963, onde institui verdadeiramente o presidencialismo no Brasil, a população brasileira opta pelo sistema presidencialista. Legal? Nós teremos aqui também como antecedentes o golpe civil-militar que se inicia no dia 31 de março de 1964, quando o general Olímpio Mourão sai de Minas Gerais com suas tropas até o Rio de Janeiro e inicia o golpe civil-militar brasileiro, passando o poder para os próximos presidentes eleitos indiretamente, que nós estaremos vendo aqui na aula de hoje, perfeito? Galera, mas vejam só, Olímpio Mourão chega ao Rio de Janeiro, perfeito? Se concretiza ali parte do golpe. Por que parte do golpe? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui agora. O presidente João Goulart, Jango, vai para Brasília, se reúne com seus principais ministros, que o aconselha a dar um contragolpe, a adotar medidas para que houvesse uma resistência ao golpe civil-militar, beleza? Porém, Jango não aceita essas propostas de resistência ao golpe. Ele sai de Brasília e vai para o Rio Grande do Sul ficar com sua família. É aí que o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o deputado Ranieri Mazzilli, declara vago o cargo de presidente da República, alegando que o presidente fugiu do país. Mentira, ele não fugiu do Brasil. Ele estava no Rio Grande do Sul com sua família, tomando as decisões coerentes e mais adequadas para o povo brasileiro. Perfeito, galera? É aí que se inicia realmente a ditadura civil-militar brasileira. Eu quero que vocês observem o seguinte: Ranieri Mazzilli, juntamente com os deputados da UDN, juntamente com os militares, forçam o Congresso Nacional a aprovar o ato institucional número 1, né, que cria as eleições indiretas para presidente do Brasil. É aí que nós teremos os governos militares. A partir daqui nós teremos a eleição indireta de Castelo Branco, posteriormente a eleição direta de Costa e Silva, depois indiretamente Médici, depois Geisel, depois Figueiredo, que aí nós teremos a nova república, que é a nossa próxima aula. Show de bola? Vejam só, galera, vamos ver agora os governos militares e suas principais características.
o nosso primeiro presidente general, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, conhecido nos meios militares como titio, vovô, pois ele era o general mais antigo, mais graduado das Forças Armadas Brasileiras. Ele e Costa e Silva são os verdadeiros articuladores do golpe, juntamente com o governo estadunidense. Lembrando, sempre bom lembrar, que a ditadura civil-militar brasileira contou com apoio irrestrito do governo estadunidense, o patrocínio da CIA e do governo americano, beleza? Quero que os senhores e as senhoras compreendam que quando ocorre o golpe, em 31 de março de 1964, nós temos uma frota naval do governo estadunidense na costa brasileira, pronta para participar do golpe e derrubar o governo legítimo de João Goulart, perfeito? Quero que vocês compreendam quais são as principais características do governo de Castelo Branco. Ele fica no poder de 1964 até 1967. Ele tem um alinhamento político, ideológico e econômico com o governo dos Estados Unidos. Então, ele rompe qualquer forma de aproximação com o bloco socialista, comunista, soviético, perfeito, e com Cuba e com a China. Nós temos aqui, galera, um arroxo salarial. Quero que os senhores e as senhoras compreendam que esse governo, o governo militar, é um governo com apoio das elites econômicas brasileiras. Então, quero que vocês compreendam que ele vai favorecer as elites econômicas e, claro, nós teremos um crescimento econômico baseado na exploração do trabalhador por meio do arroxo salarial, onde não poderia ter aumento salarial, não poderia ter greves, não poderia ter mobilizações sociais, perfeito? Aqui, durante o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nós teremos a instituição do Ato Institucional número 1, Ato Institucional número 2, o número 1 é antes do governo dele, Ato Institucional número 2, Ato Institucional número 3, Ato Institucional número 4, perfeito? Gigi, o senhor pode me dizer, por favor, o que cada um desses atos instituiu? Ato Institucional número 1, botou ali, né? Juntamente, eleições indiretas para presidente. O ato institucional número 2 criou o bipartidarismo. Aqui vai nascer a Arena e o MDB, a aliança, a Arena sendo o partido da ditadura e o MDB sendo o partido de oposição, entre aspas, ao regime militar, porque toda vez que os deputados e os senadores do MDB conseguiam uma projeção nacional, eles eram caçados pelos militares. Você vai ter o ato institucional número 3, estabelecendo eleições indiretas para governador e prefeitos de capital. Então, galera, toda vez que os senhores e as senhoras estiverem lendo em algum livro didático, da fase 64 até 85 da história do Brasil, e você vê, governador tal e prefeito de capital tal, saibam que eles eram apoiadores da ditadura civil-militar brasileira, perfeito? Nós teremos o ato institucional número 4, criando uma nova Constituição para o Brasil, legitimando todos os crimes e atrocidades que serão cometidos aqui durante a ditadura militar brasileira, perfeito? E nós teremos o ato institucional número 5, que vai surgir no governo de Costa e Silva, que é o pior ato institucional criado durante a ditadura militar brasileira, perfeito? Vejam, galera, também é característica do governo de Castelo Branco o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, onde ele tinha por objetivo, junto com sua equipe econômica, desenvolver áreas estratégicas da economia brasileira. E uma curiosidade, galera, do governo de Castelo Branco é que ele era favorável a entregar novamente o poder aos civis. É aí que nós teremos uma falsa briga, um falso duelo entre castelistas e linha dura. Quem seriam os castelistas? Seriam os militares que eram favoráveis a entregar novamente o poder aos civis, e nós tínhamos os linhas duras, que eram os militares contra entregar novamente o poder aos civis. Ao final desse duelo, que não houve um duelo perfeito, nós teremos a vitória da ala linha dura,
que vai permanecer no poder até 1985, perfeito? Vocês têm que compreender por que Gigi é um falso duelo. Porque Castelo Branco trouxe Costa e Silva para integrar o seu governo. Costa e Silva, que eram dos representantes dos linhas duras. Então, se Castelo Branco quisesse realmente afastar os militares do poder e entregar novamente aos civis, ele não teria integrado ao seu governo nenhum membro da ala linha dura, perfeito? Vejam só, galera, nós teremos aqui agora o nosso segundo presidente general, que vai ser o Arthur da Costa e Silva. Ele era da linha dura, vai governar de 1967 até 1969. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: aqui no governo de Costa e Silva, nós teremos uma forte oposição social aos militares. Então, Gigi, a sociedade tentou reagir ao golpe civil-militar de 64? Sim, tentou a todo instante reagir. Nós teremos aqui os estudantes universitários, os estudantes secundaristas se manifestando contra a ditadura. Nós teremos a sociedade, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias outras cidades do Brasil, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, lutando contra a ditadura militar e os militares. Nós teremos aqui, no Rio de Janeiro, o assassinato no restaurante Calabouço, beleza? O assassinato do estudante Edson Luiz, foi assassinado dentro do restaurante universitário chamado de Calabouço. Isso vai levar a uma passeata chamada Passeata dos 100 Mil contra a ditadura militar no Rio de Janeiro, perfeito? É aí que Costa e Silva, juntamente com a linha dura mais radical da ditadura, vai criar o ato institucional número 5. O AI-5, galera, ele é o pior de todos os atos institucionais, como eu peguei e elenquei cada um deles ali para os senhores e as senhoras. O AI-5, ele vai permitir prisão sem justificativa, vai permitir que a pessoa não seja julgada, vai tirar direitos civis, você não vai poder assumir cargos públicos, perfeito? Você não vai ter direito ao habeas corpus, vai permitir a tortura. Então, o AI-5, ele veio escalar de uma forma negativa a ditadura civil-militar brasileira, perfeito? Ele permitiu tudo de ruim que vai acontecer nesse período. É aí que nós teremos o seguinte: Costa e Silva é acometido de uma enfermidade que o leva a se afastar do governo, e quem legitima o AI-5 é uma junta militar, perfeito? Costa e Silva acaba falecendo, entra no seu lugar Emílio Garrastazu Médici. Médici é o auge da ditadura. Médici vai governar de 1969 até 1974, o auge da ditadura. Ele tinha entre um dos seus slogans, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, perfeito? Médici é o primeiro governo na história do Brasil a realmente investir maciçamente em propaganda. Então, Médici atrela ao seu governo todas as conquistas esportivas, econômicas, tudo que estava acontecendo no Brasil positivamente. Negativamente, Médici não permite que nada seja divulgado sobre o governo dele aqui, que estava acontecendo no Brasil nesse exato momento, perfeito? É durante o governo Médici que nós teremos o milagre econômico. Por que, entre aspas, milagre econômico, Gigi? Delfim Neto, que era o ministro da Economia, bota aí, ministro da Fazenda, Economia, perfeito? Delfim Neto, que foi o mentor do milagre econômico, ele aproveitou-se de conjunturas internacionais, baixa do dólar, baixa do barril do petróleo, e fez com que a economia crescesse. Claro, essa economia cresceu arrochando o salário do trabalhador. Então, para o trabalhador, para a classe mais humilde, esse milagre econômico não existiu. Esse milagre econômico beneficiou as classes médias e principalmente a elite nacional brasileira. Perfeito, galera? Vejam só, durante o governo Médici, nós teremos assassinatos nos quartéis,
Então, graças ao ato institucional número 5, que permitiu a prisão de pessoas sem prévia justificativa, o não julgamento de pessoas, o fim do habeas corpus durante o governo Médici, milhares são presos e torturados e centenas são executados por meio do AI-5, perfeito? Nós teremos aqui no governo Médici uma guerrilha urbana, beleza? Inspirada naquele modelo dos jovens cubanos, Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara, que apesar de ser argentino, também participou da Revolução Cubana, perfeito? Os jovens universitários, secundaristas e trabalhadores brasileiros irão ingressar na guerrilha urbana, lutando contra as atrocidades cometidas pelos militares brasileiros. Eles praticavam assaltos a bancos e com esse dinheiro pagavam advogados, ajudavam as famílias dos seus companheiros presos pelos militares, sequestravam embaixadores estrangeiros e exigiam a troca de prisioneiros políticos pela libertação desses embaixadores. E nós teremos também um duelo cultural. Nós teremos a Jovem Guarda versus a Tropicália, beleza? A Jovem Guarda representando a juventude e os apoiadores da ditadura civil-militar brasileira, enquanto a Tropicália era um movimento cultural e artístico contra a ditadura civil-militar brasileira. Passamos do governo Médici e vamos entrar no governo Geisel, beleza? Geisel vai de 1974 até 1979. Ele também é da ala linha dura, como Costa e Silva, Médici, beleza? Porém, aqui no seu governo, começam a explodir ainda mais manifestações populares contra a ditadura militar. É aí que Geisel chega ao poder prometendo uma abertura política. Mas como ele disse, ele próprio disse, uma abertura política lenta, gradual e segura, para que nenhum militar ou apoiador dos militares fosse punido pelos crimes cometidos anteriormente e futuramente. Perfeito? Nós teremos aqui, então, o fim do ato institucional número 5. O AI-5 vai ser extinto por causa das atrocidades cometidas aqui durante o governo Médici. Nós teremos a implementação da lei da anistia, né? Começar a circular a lei da anistia, beleza? Onde permitiu o retorno de pessoas exiladas politicamente. Nós teremos o fim do milagre econômico. Então, o milagre econômico ele dura de 69 a 74. Aí depois nós teremos as décadas perdidas. Como assim as décadas perdidas, Gigi? De 79, de 1979 até 1994, o Brasil vai viver uma forte recessão econômica, viver com elevadíssimos índices de juros, perfeito? Então serão as décadas perdidas após o fim do milagre econômico, perfeito? Nós teremos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que também, entre outras pessoas, também são presas e torturadas e assassinadas nos quartéis brasileiros, perfeito? E agora, galera, nós teremos o nosso último presidente general, último presidente da ditadura civil-militar brasileira, que é João Batista Figueiredo, que vai governar de 1979 até 1985. Aqui nós temos o fim do milagre econômico, né? O milagre econômico, entre aspas, que eu já expliquei para os senhores e as senhoras. Nós teremos um agravamento da crise econômica e social. Então, os militares não tinham mais como governar o Brasil, eles não tinham estabilidade política e econômica para isso. É aí que nós teremos o movimento Direta Já, onde os jovens universitários, secundaristas e a população como um todo saíam às ruas pedindo novas eleições presidenciais para que a população pudesse escolher o seu presidente. Vai surgir no Congresso Nacional a emenda Dante de Oliveira, que exigia
pedia eleições diretas para presidente, porém, mesmo enfraquecidos politicamente, os militares conseguiram derrubar a emenda Dante de Oliveira e conseguiram emplacar o seu último candidato para presidente. Nós estaremos vendo, por que o último candidato, Gigi? O próximo presidente do Brasil, ele não vai ser um civil? Vai ser um civil. Porém, ele é eleito indiretamente. Mas isso tudo fica para a próxima aula, perfeito, galera? Poxa, pessoal, por favor, dá aquele like maneirinho ali, nos siga aqui no YouTube, nos siga também no Instagram, passa essa aula para outras pessoas, entendeu? E se você gostou, deixa aquele like. Galera, até uma próxima aula, se Deus permitir. Um beijão no coração de vocês, beleza?